Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa André de Paiva, sou professora de Processo Civil, Direito Civil, e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre transmissão das obrigações. Pois é, está ali elencado entre os artigos 286 e 303 do Código Civil de 2002. O que quer dizer aí transmissão das obrigações? Qual o conceito, né? Quando eu posso transmitir a obrigação? Quando há essa hipótese? Vamos estudar tudo isso? Vamos aprender? Vamos diferenciar o que é a transmissão das obrigações? Então, bora lá para essa aula que tá show de bola. Vamos lá. Pessoal, começando aí pelas hipóteses de transmissão das obrigações. Como eu já disse para vocês, as hipóteses estão elencadas entre os artigos 286 a 303 do Código Civil. Então, vocês estão vendo que é um tema super curto ali quando a gente está falando das obrigações, tá? Então, eu gosto sempre de conceituar a matéria para o aluno poder ter aí uma direção, saber aonde que ele está nesse momento dos estudos, ok? Então, o conceito eu coloquei aí sobre transferência das obrigações. É a transferência subjetiva da relação obrigacional. O que isso quer dizer, professora? Transferência subjetiva? Simples, explico. Vamos imaginar um exemplo para que a gente possa se situar aqui nessa situação, tá? Eu tenho um crédito com a minha irmã, com a Carla, tá? Se eu tenho esse crédito com ela, logo ela é a devedora e nós temos uma relação obrigacional aqui, tá? Por quê? Porque em determinado momento eu vendi algo a ela por um valor X e ela está me devendo esse valor. Temos aqui uma relação de obrigação, tá? Então, nessa relação é entre eu e ela, tá? Se eu quiser trazer terceiro para a relação, por exemplo, eu tenho uma prima que se chama Aline e eu estou devendo um valor X para a Aline. Se eu chegar para a Aline e falar assim, vem cá, Aline, você não quer ficar no meu lugar? Porque olha só, eu tenho um crédito com a Carla e a Carla vai me pagar daqui a 20 dias, tá? E ali o meu crédito é um pouquinho maior, vamos supor, tá? O meu crédito é um pouquinho maior, então você entra no meu lugar de credora, eu fico livre da minha obrigação com você, eu fico livre de ter que pagar você. Você entra no meu lugar e recebe dela. Acabou. O que eu estou fazendo? Eu estou cedendo o meu lugar para terceiro ingressar nessa relação obrigacional. Essa transferência subjetiva. Bem como se a minha irmã, se a Carla, chegar e falar assim, olha, eu estou devendo para a Vanessa, tá? Mas eu te dou um valor X, um pouquinho maior, não sei, um valor X, e você entra aqui no meu lugar como devedora, tá? Eu preciso aceitar, eu que sou a credora, né? Mas aqui houve uma transferência subjetiva também da obrigação, da relação obrigacional, certo? Outra pessoa entrou no lugar da Carla, que é a devedora nessa relação. Feito esse esboço, a gente passa a entender um pouquinho melhor sobre cada uma dessas hipóteses, ok? As principais modalidades de transmissão da obrigação estão aí, que é a cessão de crédito, que vai entre o artigo 286 a 298 do Código Civil, ou a assunção de dívida, também conhecida como cessão de débito, que vai entre o 299 e o 303 do Código Civil, ok? A doutrina também traz pra gente a cessão de contrato, mas aí vai ficar para um próximo estudo, ok? Vamos lá. A doutrina traz pra gente um conceito sobre cessão de crédito. Diz assim, ó, é a forma de transferência negocial de crédito a título particular entre vivos, tá? É bem doutrinário esse conceito, mas é bem legal para vocês entenderem sobre a cessão de crédito. A cessão de crédito, como eu acabei de explicar para vocês, coloca um terceiro aqui no meu lugar de credora, ok? Terceiro compra o meu crédito, terceiro quer estar aqui no meu crédito, por exemplo, tá? Tem muitas empresas que vivem comprando crédito de outras pessoas, certo? Outra coisa, de repente eu posso prever essa cessão de crédito em contrato, como eu também posso dizer, não, aqui nessa relação obrigacional não haverá cessão de crédito, ok? O 286, ele traz pra gente algumas regras que dizem aí, por exemplo, que a cessão de crédito pode ser feita praticamente sempre, tá? Por quê? Porque eu não preciso da anuência do devedor, mas veja só, sempre que houver uma cessão de crédito, via de regra, eu não gosto nem de usar a palavra sempre, mas via de regra, vamos trabalhar assim, tá? O
os acessórios vão abranger essa cessão de crédito, tá? Quando não haverá essa abrangência? Quando constar disposição em contrário. É o que diz o 287, ok? Nessa relação que eu falei para você, eu, Carla, Aline, quem é quem? Como que eu vou chamá-los nessa relação obrigacional? Credor 1, credor 2? Não. Eu, como credora original, eu tenho um nome que é cedente, ok? Então eu sou, olha só, tá aí para vocês, cedente, tá? Quem adquire o meu crédito, quem fica nesse lugar, é o cessionário, tá? E o devedor, ele continua sendo devedor, tanto da cedente quanto do cessionário, mas ele passa a ser chamado de cedido, ok? Então, nós temos que dar os nomes formais, a nomenclatura formal, para cada uma das partes nessa relação, ok? E tá aí para você anotar. Continuando, gente, por quê? O 286, que começa aí trazendo pra gente até um conceito do que é a cessão de crédito, ele diz que a cessão pode ser feita pelo credor, em princípio, sempre que ele quiser, como eu te disse, desde que não se opuser à natureza da obrigação. E o que isso quer dizer? Vamos supor que esse crédito deriva uma pensão alimentícia, que a pessoa recebe todos os meses. Ela pode colocar terceiro no lugar dela para receber? Não. Por que não? Porque há uma obrigação personalíssima. Eu não posso colocar terceiro. Então, sempre que a natureza da obrigação não se opuser, quer dizer isso. Depende da obrigação. Se é esse exemplo, por exemplo, eu não posso fazer uma cessão de crédito, ok? Via de regra, é muito raro acontecer isso, porque normalmente quando a gente pode dispor de algum crédito, a gente pode fazer essa cessão, tá? Vamos lá. Ou a lei disser que não pode também, ou em convenção com o devedor. O que isso quer dizer? Imagina só, que eu falei para o devedor, eu como devedora falei para o credor assim, olha, vamos dispor aqui em contrato que eu não quero, em hipótese alguma, que você ceda esse crédito para terceiro. Eu quero pagar esse crédito diretamente a você, ok? E isso é uma cláusula proibitiva, tá? Essa cláusula proibitiva só será oposta a terceiros se constar aonde? No instrumento do contrato. O que isso quer dizer? Te explico. Vê só. Se eu quiser, como devedora, pagar só aquele credor, eu tenho que fazer constar no instrumento do contrato. Por quê? Porque se aquele credor fizer uma cessão de crédito com o terceiro, e eu querer dizer assim, olha, mas na verdade eu tinha pedido para ele não fazer essa cessão de crédito, eu quero só pagar se for para ele. Eu não posso me opor, ou melhor, eu não posso aplicar essa cláusula proibitiva a terceiro de boa fé, se ela não constava no instrumento do contrato, ok? Então, para que eu possa ter a aplicação dessa cláusula proibitiva, ela tem que constar no instrumento do contrato, ok? Ou seja, tem que estar pública ali para que o terceiro de boa fé veja, então ele saiba que não poderá ocorrer aquela cessão de crédito, ok? Vamos continuar aqui? Gente, como eu disse aqui, regra geral da livre transmissibilidade do crédito. Depende da anuência do devedor? Não. Eu não preciso da anuência do devedor, salvo se a cessão for incompatível com a natureza da obrigação, ok? Eu não dependo da anuência do devedor, mas escuta, como que o devedor vai pagar para o credor correto agora? Se ele não sabe quem é o credor correto. Então ele vai pagar para o credor originário? Não. Por quê? Eu não preciso da anuência, mas eu preciso notificá-lo, ok? Então, para ter a eficácia, essa cessão de crédito, eu preciso notificar o devedor, ok? É diferente da anuência. A anuência eu vou precisar quando houver uma assunção de dívida. Aqui é uma cessão de crédito, veja só, o crédito é meu, eu vou ceder para quem eu quiser, tá? Se não houver nenhuma oposição contratual, ok, eu vou ceder para quem eu quiser. Se a natureza obrigacional puder ser cedida, eu vou então ceder esse crédito para quem eu quiser, certo? Certo. Vamos lá. Eficácia da cessão em relação ao cedido, há necessidade de notificação. Sem a notificação, não terá responsabilidade o devedor que pagar ao credor primitivo. Por quê? Porque eu não fui notificado. Então eu paguei para aquele credor. Agora vai ser um entendimento entre os dois, cedente e cessionário,
Concordam? Vamos lá, a notificação ela vai ser dispensada quando? Quando o devedor, seja inscrito particular ou público, se declarou ciente da cessão feita. Então, naquele escrito, naquele instrumento particular ou público, o devedor, ele se declarou ciente dessa cessão. Nesse caso, eu não preciso notificar, então, o credor, ok? Agora a gente tem que saber qual que é a responsabilidade do cedente nessa relação. Lembra, o cedente é aquele que detém o crédito primitivo, o crédito originário? Então, essa pessoa, qual que é a responsabilidade dele quanto a esse cessionário que ele vai ceder esse crédito? Vamos lá, gente. A responsabilidade dele é quanto à existência do crédito. É o que está em verde aí para você. Então, ele se responsabiliza pela existência daquele crédito. De fato, haver aquela relação obrigacional entre ele e o devedor. Mas ele não vai se responsabilizar pela solvência do devedor, ok? Então, se amanhã não restarem mais bens suficientes para aquele devedor pagar o cessionário, o cedente não é responsável, ok? Mas tem a exceção, claro que tem, né? Sempre tem a exceção, salvo cláusula expressa de responsabilidade. Então, se houver uma cláusula expressa de responsabilidade, aí sim, ok? Caso contrário, não. Certo? Bom, pessoal, aqui a gente estudou entre o 286 e o 298. Então, a gente fez um apanhado geral sobre cessão de crédito, que você precisa saber sobre cessão de crédito, ok? Agora, a gente passa a estudar um pouco sobre assunção de dívida, ou também chamada cessão de débito, ok? O que é essa assunção de dívida? Então, tá aí um conceito para vocês. É uma transferência debitória com mudança subjetiva na relação obrigacional. Lembra o conceito lá em cima de transmissão das obrigações? Não é transferência subjetiva na relação obrigacional? Pois é, aqui também é. Só que essa transferência subjetiva é a respeito do débito, tá? Então vamos lá. Eu coloquei até aí uma maneira de vocês verem que o credor e o devedor, eles têm uma relação, eles têm um liame aqui. O terceiro, ele ingressa no lugar do devedor, ok? Ele ingressa no lugar do devedor. Vamos lá. Artigo 299 traz assim, ó. É facultado a um terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso. Aí eu grifo, tá? Com o consentimento expresso, ficando exonerado o devedor primitivo, tá? Por que eu preciso do consentimento expresso aqui e lá? Quando eu estou falando de cessão de crédito, não preciso. Primeiro porque em relação ao crédito, né, eu escolho quem vai receber, mas eu não vou exonerar o devedor de pagar. Então, o devedor está ali bonitinho, tem que pagar, ok? Aqui não. Aqui, veja só, pode ser que nessa mudança de devedor, essa pessoa não tenha bens para pagar aquela dívida, ok? Não lhe reste bens, não lhe reste ali nada para pagar aquela dívida, tá? Então, ali sim eu tenho que tomar cuidado com a solvência do devedor, tá? Por isso que eu preciso do consentimento expresso do credor, tá? O credor, ele pode analisar todas essas questões. Será que essa pessoa vai ter bens para me pagar? Será que essa pessoa é solvente? Será que ela está passando aí por um processo de insolvência? Então, todas essas questões que norteiam aí a relação obrigacional, ok? Então, por isso, lembrem-se, na cessão de crédito, eu preciso notificar o devedor, mas na assunção de dívidas, eu preciso da anuência expressa do credor, ok? Diferenças bem sutis que fazem toda a diferença. Pois é. Pressupostos de validade. O que são esses pressupostos de validade? Qual que é, então, o que eu preciso para ter validade nessa assunção de dívida? Primeiro, pressupostos gerais do negócio jurídico, ou seja, vontade do agente, né? A boa-fé contratual, todos os princípios que norteiam o negócio jurídico será aplicado aqui, ok? Mas, relação jurídica obrigacional válida, certo? Ainda, substituição do devedor mantendo a relação jurídica originária, não há novação aqui. A gente vai manter a relação jurídica originária, tá bom? Ainda, anuência expressa do credor, tá? Então, nós temos esses pressupostos de validade para a assunção de dívida. E as duas formas de assunção de dívida. Então, a assunção de dívida, ela poderá se dar de duas formas, ou por delegação ou por expromissão, ok? O que é essa delegação? O que é essa expromissão? A delegação é a assunção de dívida originária, ela decorre ali do negócio pactuado entre devedor originário e terceiro com a anuência do credor, ou seja, ela é a pura assunção de dívida, ok?
pode ter efeito liberatório ou subsistir a responsabilidade do devedor originário. Via de regra, é efeito liberatório, tá? Então, eu exonero o devedor originário de ter que pagar aquela dívida. Por quê? Porque terceiro ingressou nessa relação e está ali com aquele débito. Quando há ainda essa responsabilidade? Quando fica pactuado que esse ainda é responsável solidário pela dívida. Se esse daqui não pagar, eu posso cobrar de qualquer um dos dois, ok? E quando há expromissão? É a hipótese em que o terceiro, ele assume a obrigação independentemente do consentimento do devedor, ok? Pode ter eficácia liberatória ou, em hipótese raríssima, porque ele está assumindo sem a anuência do devedor, tá? Vincular-se solidariamente à obrigação. Aí, por último, para a gente entender melhor como que funciona, a delegação, a assunção de dívidas por delegação, tá aqui, ó, no primeiro quadro. Antigo devedor, novo devedor, credor. Ele tem um lacinho que liga cada um, certo? Já na expromissão, não tem a anuência do antigo devedor. Tá? Então, aqui eu só vou ter a ligação entre o novo devedor e o credor, mas eu não preciso da anuência do antigo devedor, ok? Bom, pessoal, assim nós estudamos, então, entre o artigo 286 e 303 do Código Civil. A gente viu a cessão de crédito e assunção de dívida. Eu espero ter ajudado e agregado aí nos estudos de vocês, ok? Continuem estudando. Bons estudos, então, e até a próxima. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!